E aí, beleza, pessoal? Professor Wesley aqui, vamos lá estudar história, um material para o primeiro ano do ensino médio. Vamos estudar sobre a Antiguidade Clássica. Primeira coisa, o que é a Antiguidade Clássica? A Antiguidade Clássica basicamente é os povos gregos e romanos, a civilização grega e a civilização romana, tá? Vamos entender um pouquinho como é que funciona, tá bom? Hoje a gente vai falar só sobre os gregos. Os gregos, a civilização grega, né, é uma civilização muito importante para nós. Na verdade, muitas das coisas que a gente tem hoje a gente deve aos gregos. É graças aos gregos que a gente tem a filosofia, a nossa ciência como um todo é muito influenciada pelos gregos, certo? A nossa medicina, ou letra feia, e a nossa história também, vou colocar a história aqui. A história também é muito influenciada. Na verdade, a contribuição dos gregos vai para a questão da política, da economia, de uma série de coisas, beleza? Então vamos entender um pouquinho a sociedade grega. Lembrando que a sociedade grega faz parte dessa antiguidade clássica. Essa antiguidade clássica faz oposição àquela antiguidade oriental, aqueles povos da antiguidade oriental, como hebreus, fenícios, persas, os povos da Mesopotâmia, o próprio Egito, beleza? Então vamos lá. A Grécia, né? A Grécia é uma civilização que fica no sul dos Balcãs, lá na Península Balcânica, né? Uma região próxima ao Mar Egeu, beleza? A Grécia tem uma parte que é uma parte peninsular, né? Uma parte continental, peninsular e várias ilhas do Mar Egeu, beleza? A gente vai dividir a história da Grécia em alguns períodos. Os principais são períodos pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. E depois a gente vai ter um finalzinho, né? Depois da conquista da Macedônia, depois os gregos vão ser conquistados pelos romanos e vai ter um período que a gente vai chamar de helenístico, que é muito importante para nós também, mas a gente vai falar hoje até o período clássico, beleza? Vamos lá, então. O período pré-homérico é o período de formação da civilização grega. É quando os povos saem lá do interior da Europa e vão caminhando para o sul, provavelmente em busca de comidas, em busca de alguma coisa para poder se estabelecer, certo? Então, esses povos, a maioria eram os jônios e os eólicos, além dos famosos aqueus, beleza? Então, esses povos indo-europeus começaram a mudar para o sul da Península Balcânica, fundando, né, os primeiros povos da civilização grega. Isso mais ou menos em 1400 a.C. Até risquei aqui, né? Esse período pré-homérico, né, destaca essa civilização que a gente vai chamar de civilização cretense, ou civilização que habitou a ilha de Creta. Beleza? Essa civilização era principalmente os aqueus. Os aqueus, eles conquistaram a ilha de Creta, 1400 a.C., e fundou a civilização que a gente chama de os cretomicênicos. Alguns escrevem com SC aqui, mas é cretomicênicos, certo? Cretomicênicos, beleza? E essa civilização cretomicênica, né, até viveu lá mais ou menos uns 200, 300 anos, e essa civilização ela foi conquistada depois por outros povos, principalmente pelos dóricos, né? E quando os dóricos invadem essa região, aí acaba esse período chamado de pré-homérico e começa um período que a gente chama de homérico, certo? Então, como eu já falei, esse período homérico é caracterizado pela invasão dos dóricos, certo? É nesse período que é escrito duas poesias de um rapaz chamado Homero. Ixi, ô letra feia. Homero, né? É escrito duas poesias, uma chamada Ilíada, contando
a famosa Guerra de Troia, né? E a Odisseia, que é o retorno de Ulisses ou Odisseu para casa, quando esse rapazinho volta para casa da Guerra de Troia. Tá? É basicamente nesse período homérico que é escrito. Por isso que esse período é homérico, porque o rapaz porque tem em destaque essas duas poesias do Homero. Certo? Nesse período a gente sabe que a Grécia era uma série de ilhas, de pequenos grupos familiares, né, que se organizaram, né, que vários grupos que viviam independente entre si e que se juntavam em algum período de guerra ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Esses grupos familiares, né, que viviam independente eram chamados de genos, que tem a ver, que significa grupo familiar, que tinha a ver com família. Então, eram grupos que eram baseados na família. É dessa palavra genos que a gente tira palavras como gente, tá? E por aí vai. Belezinha? Vamos lá. Além disso, né, esses genos foram se desenvolvendo, acabando por formar cidades. Só que quando esses genos se desenvolveram e viraram cidades, aí já não é mais o período homérico, a gente diz que é o período que a gente chama de arcaico, certo? E esse período arcaico, né, é quando os genos se transformam em cidades, a gente vai chamar elas de cidades-estados, certo? Por que cidades-estados? Porque cada cidade tinha a sua política própria, seu governante próprio, seu próprio sistema de governo, e tudo isso, né, vivendo, fazendo sua própria política, sua própria economia, tá bom? E construindo seus próprios templos, tendo sua religião própria. Duas cidades-estados se destacam nessa época: Atenas e Esparta, certo? Atenas e Esparta eram as duas cidades-estados principais e elas tinham políticas bem diferentes. Enquanto Atenas desenvolveu uma certa democracia, quer dizer, um certo governo onde a população em si tinha certos direitos políticos, a Esparta vivia na chamada aristocracia, que era apenas um grupo pequeno de pessoas que tinham algum poder político, certo? Basicamente era isso as diferenças. Então, olha que legal. Já notamos aqui uma certa contribuição de Atenas para a nossa política atual, a democracia. É claro que a democracia de Atenas era bem diferente da democracia atual. A democracia de Atenas a gente chama de democracia direta. As pessoas iam lá na ágora ou no lugar de reunião e tomava as decisões. Os próprios cidadãos tomavam as decisões. Hoje a nossa democracia é um pouquinho diferente, não é assim, ó, a democracia representativa. A gente vota em alguém que acaba tomando a decisão por nós, né? É assim que os nossos deputados, vereadores, prefeitos, senadores e tudo mais, eles tomam as decisões por nós, mas nós damos esse direito para eles. Belezinha? Então vamos lá. O que acontece? Essas duas cidades-estados se desenvolveram, começaram a conquistar territórios e elas começaram a entrar em conflitos, em atritos e meio que virar rivais, certo? E aí, quando elas se tornam rivais, a gente passa para o período que a gente chama de período clássico, que é o período de grande desenvolvimento da história da Grécia, tá bom? E esse período, né, é marcado não só pela disputa entre Grécia e Esparta, mas ele começa com a invasão do povo persa, dos persas. Lá no século 6 a.C., os persas invadiram lá, tá? Os persas invadiram lá, tentaram invadir a Grécia e no século 6 começaram essas invasões persas que a gente chama de guerras médicas. Mas por que guerras médicas, professor? Todo mundo lá era médico? Não! É porque os persas também eram chamados de medos. E aí, olha só, dica de professor, hein? Toda vez que a guerra tiver o nome de um povo, que significa que esse povo perdeu, tá? Esse povo perdeu. Normalmente, para você ver, ó, Guerra do Paraguai, quem vai perder? Paraguai. Guerras medo-persas, guerras médicas, né? Guerra contra, que significa que quem perdeu?
os medos. Quer dizer que quem perdeu? Os persas. Os gregos ganharam. Certo? Eles expulsaram os persas. Lembra do filme 300? Pois é. O filme 300 conta a história do início dessas guerras lá no conflito de Maratona. Beleza? Bom, depois que expulsaram os persas, começa a disputa entre Atenas e Esparta no X1 para ver quem vai ser o principal povo da Grécia, o principal cidade-estado. Bom, nessa os espartanos, apesar de serem mais guerreiros, perderam e os atenienses ganharam. Só que os atenienses ficaram tão prejudicados que deu chance para um pessoal, mais ou menos em 539 a.C., os macedônios dominarem toda a Grécia. Os macedônios viviam mais ao norte, eles não estavam nem aí para essas tretas dos atenienses e dos espartanos, né? E aí se aproveitou que estava todo mundo fraco. Os espartanos porque perderam e os atenienses porque venceram, né? Mas tinham gastado muito com a guerra, acabaram tomando. E isso, em 539, nós temos o domínio dos macedônios na Grécia. E é esse o meu resuminho de história dos gregos. Aí depois a gente vai falar sobre o período helenístico, que a gente tem que fazer um resuminho especial, tá bom? Mas esse é um resumo, é assim que tá na minha cabeça, essa loucura mesmo, e fica aí a explicação. Tchauzinho, tchau!